Ah, tá certo. E eu. Vai. Tá, agora tá normal. Oi, Empórios, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do Empório do Futebol Feminino no YouTube, propriamente dito. Já estivemos aqui antes, só que no quadro Quatro Linhas, que pertence ao Empório do Esporte Feminino. Lugar esse que engloba todas as modalidades que são praticadas por mulheres. Meu nome é Gleice Oliveira. E o meu nome é Pietro Leon. Se você não sabe nada de futebol, fique tranquilo que nesse vídeo nós vamos falar sobre o futebol do zero. Eu vou começar falando sobre as dimensões do campo de futebol. Ele é disputado em um campo de grama, às vezes é sintética, infelizmente, que possui de 90 a 100 metros de comprimento e 45 a 90 metros de largura. Em jogos internacionais, recomenda-se que as dimensões sejam 100 a 110 metros de comprimento e 64 a 75 metros de largura. O campo tem 9 marcações principais, que são a linha central, o círculo central, que são basicamente onde determina-se cada parte do campo para cada equipe, e também onde é batido o início do jogo. Duas linhas laterais e duas que determinam até onde a bola deve correr durante o jogo. Em cada extremidade do campo existem dois retângulos um dentro do outro, que são a pequena e a grande área, e é onde o goleiro pode pegar, ou goleira, né? O goleiro ou goleira pode segurar a bola com a mão. Tem também, dentro dessa área, da grande área, existe a marca do pênalti, que é onde é batida a penalidade máxima. Em cada quina do campo existem as marcas de escanteio, que é onde as bolas são alçadas para a grande área ou pequena área. E também existem as meias-luas. As meias-luas que ficam do lado de fora da grande área e determinam basicamente onde as barreiras devem ficar nas cobranças de falta. A modalidade é disputada seguindo um conjunto de regras. O jogo é disputado com 11 jogadoras de cada time, sendo uma goleira e 10 Caralho, eu ia falar 10 goleiras linha, mano. Porra. Imagina, 10 cristianinhas, entendeu? Não passa nem o vento, imagina a bola. Não, já pensou? Não, e ainda já foi atacante, então Ela faz tudo, né? o time dela ia defender e ia fazer gol, e seria um time perfeito. A modalidade é disputada seguindo um conjunto de regras. O jogo é disputado entre duas equipes, com 11 jogadoras em cada time, sendo uma goleira e 10 jogadoras linha. A partida dura 90 minutos, sendo dividida em primeiro tempo e segundo tempo, 45 minutos cada, mas podem haver acréscimos. A partida é supervisionada por um árbitro principal, duas bandeirinhas e um quarto árbitro. Atualmente, com o avanço do futebol masculino e feminino, nós temos a presença do VAR, que é o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo analisa as decisões tomadas pelo árbitro principal, fica fora do campo e ele utiliza auscultadores com o árbitro principal para facilitar a comunicação. Quando ele é utilizado? Quando existe lances duvidosos, possíveis de penal ou gol anulado. No futebol ainda não temos a presença constante do VAR, o que é bastante ruim, porém agora existe a presença assim, do VAR em partidas decisivas, como foi na final do Campeonato Brasileiro de 2020 e nas semifinais. Porém, isso é uma coisa que a gente luta para que mude, para que tenha em todo o campeonato a presença do VAR. Vence o jogo o time que marcar mais gols. Se for um jogo decisivo, uma final, por exemplo, podemos ter, no final dos 90 minutos normais, o tempo normal de jogo, nós podemos ter a prorrogação, que dura em média 30 minutos, sendo dividido entre primeiro e segundo tempo, 15 minutos cada. Ou também nós podemos ter, depois da prorrogação, ou até mesmo sem prorrogação, a disputa de pênaltis. E ainda existem as regras que devem ser seguidas pelas jogadoras, que são basicamente como elas devem tratar seus companheiros de equipe e suas adversárias, que envolvem cartão, impedimento e esses lances de falta. Os cartões funcionam basicamente de uma maneira única, que se uma jogadora faz um lance de agressão, se ela pega a bola, às vezes pega a bola com a mão na área, ela pode levar um cartão amarelo. E o cartão vermelho é aplicado se a jogadora já estiver com o cartão amarelo e levar outro amarelo, ou se elas fizerem uma entrada ou um lance que machuque gravemente uma adversária. Existe também um impedimento, que consiste em
uma falta em que o atacante está mais próximo da área do gol que um zagueiro. Ou seja, se ele ou ela estiver mais longe que o meio-campo do que um zagueiro ou zagueira e receber a bola, não pode. É impedimento. Também existem as regras por pênalti. Para ele ser batido, todas as companheiras de equipe e adversárias devem estar fora da área. E a goleira deve estar com os dois pés em cima da linha. Caso alguma dessas coisas seja descumprida, é possível que o pênalti seja rebatido. Agora que você está manjando de tudo sobre as regras e sobre o campo do futebol, que tal saber um pouco mais sobre como o futebol feminino surgiu, como ele vem andando no Brasil e no mundo atualmente? O futebol feminino é uma das modalidades que mais evoluíram ao longo dos anos. E tudo isso se deve a muitas quebras de barreiras e lutas pelos direitos das mulheres e das atletas. E saiu de uma coisa assim, proibida da prática, que antes era proibida a prática de futebol com mulheres. E hoje em dia traz espetáculos incríveis, absurdos, gigantescos, como foi a Copa de 2019 lá na França. Esse crescimento se deve a uma série de fatores, desde as esferas sociais, políticas e financeiras. Como nós sabemos, a sociedade é um tanto quanto machista, e essa visão masculinizadora dentro do futebol impediu por muito tempo que as mulheres se desenvolvessem na modalidade. Ao passar do tempo, a modalidade foi deixando cada vez mais de ser ligada ao que é masculino, e vem trazendo cada vez mais esse feminino, ser mulheres jogando, mas também por toda a sua luta, que a história das mulheres é marcada por a história das mulheres é marcada por lutas. E o futebol feminino também traz isso consigo. É uma modalidade que cresce graças à luta de muitas atletas e muitas mulheres que foram proibidas de jogar. E a cada momento o futebol deixa de ser visto como uma coisa unicamente masculina e faz com que mulheres alcancem seus lugares, seus postos altos, sem precisar que aquilo ali seja visto como masculino. Sempre, na verdade, sem se sentir abalada por estar sendo descriminalizada como praticante de uma coisa que não é dela. O aumento da visibilidade do futebol feminino não se restringe apenas às jogadoras. Nós temos técnicas, preparadoras físicas, jornalistas, mídias independentes, torcedoras, e elas não são agraciadas apenas financeiramente. Isso vai muito além. E o campo de futebol não é apenas um campo de futebol para mulheres, é também um lugar de luta, um lugar de resistência. Por isso que nós temos tanto ativismo em meio ao futebol feminino, porque as mulheres no futebol estão acostumadas a lutar pelos seus direitos, e seja esse direito de classe, direito racial, causas LGBTs, causas de imigrantes e etc. Existe uma luta diária dessas mulheres para conquistar as coisas dentro do futebol feminino e para manter essas conquistas. O ser mulher é isso, né? É não cessar a luta, é não parar de lutar, mesmo que você já esteja no chão. E agora nós vamos falar um pouco sobre datas, onde surgiu o futebol feminino. O surgimento do futebol data de séculos atrás, com a primeira modalidade semelhante ao esporte que nós vemos hoje, tendo conhecimento lá nos séculos 3 a 2 a.C. O futebol feminino tem seus primeiros dados relatados da dinastia Han, que data de 206 a.C. até 220 depois de Cristo. E como ele data como uma variação de um jogo chamado Tessuchu. Dados também relatam que na Escócia e França do século XV, mulheres desempenhavam um jogo de bola parecido. Porém, segundo a FIFA, a primeira partida oficial entre mulheres foi disputada só em 23 de março de 1885, em Coach End, na Inglaterra, quando as equipes foram divididas entre norte e sul e representavam as duas partes da cidade. Já em 1894, uma ativista dos direitos das mulheres chamada Nettie Honeyball fundou o primeiro clube desportivo da Inglaterra e posteriormente do mundo,
chamado Ladies Football Club. E lá pra cá, até chegar onde estamos, muita coisa mudou já. O futebol evoluiu bastante, não só o feminino, mas também o masculino. Só que a gente vê uma mudança expressiva mais no futebol feminino, que voltou a ser praticado há pouco tempo. As coisas estão melhores do que alguns anos atrás, obviamente, mas ainda há muito por que ser conquistado. E como nós já sabemos, o futebol feminino há um pouco tempo atrás era proibido, e as mulheres já conquistaram tanta coisa de lá pra cá. Então sabemos que o que temos agora não é o bastante, elas vão conseguir mais e mais. Exatamente. E o futebol feminino, a mudança constante do futebol feminino, a evolução constante do futebol feminino é a maior amostra de que o futebol feminino tem força e que ele mesmo só vai longe, porque já chegamos aqui extremamente produtivo e promissor para o futebol feminino sozinhas, porque daqui para frente não poderá ser diferente se continuarmos sozinhas. Mas é óbvio que nós precisamos de ajuda, porque precisamos ir mais longe, precisamos chegar a mais mulheres, mais pessoas. Então, já que você está aqui com a gente, ajuda esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. Compartilhe ele nas suas redes sociais, com seus amigos. Indique o canal do Empório do Esporte Feminino para todo mundo que você conhece. E é nóis! E não se esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. É Empório do FF e Empório EF. É isso aí, é nóis. Até o próximo vídeo. É nóis, galerinha. Até mais.